este trabalho da disciplina Direito Penal 3, do professor Adriano, o trabalho do grupo 1, artigo 161, artigo 162 e 164 do Código Penal. O artigo 161 da alteração de limites. Trata-se de suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel, alheia. A pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Com este dispositivo, visa a lei resguardar a posse e a propriedade dos bens imóveis. Segundo Gonçalves, apesar da discussão existente a respeito, predomina o entendimento de que se trata de crime próprio, pois só pode ser praticado pelo vizinho do imóvel alterado. Como esse delito pode ser cometido? Por meio da supressão, retirada do marco divisório ou por meio do deslocamento, desde, evidentemente, com a finalidade de se apropriar, ao menos em parte, do imóvel alheio. Da usurpação de águas. A usurpação de águas, como é tratada no parágrafo 1º, na mesma pena, incorre quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Visa a lei resguardar as águas públicas ou particulares que passem por um determinado local, evitando que o dono do terreno sofra prejuízo, caso alguém queira desviar o seu curso ou represá-la. Item 3, ainda do artigo 161, esbulho possessório. No parágrafo 1º, inciso 2, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para fim de esbulho possessório. Segundo Gonçalves, trata-se de infração penal, que pressupõe a invasão de propriedade imóvel alheia, edificada ou não, desde que o fato se dê mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou ainda mediante concurso de mais de 2 pessoas. Ainda no artigo 161, o parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. No parágrafo 3º, se a propriedade é particular e não é emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 162. Supressão ou alteração de marca em animais. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção de 6 a 3 anos e multa. Este artigo se concentra naqueles que fizeram as marcas registradas ou logotipos existentes desaparecerem ou foram modificadas para gado, animais grandes como gado e cavalo, ou gado, pequenos animais como porcos ou ovelha. Os crimes só existem quando o fato é excessivamente um elemento normativo deste tipo. Simplesmente suprima ou mude a marca. Permita tentar, se for por meio de cometer outro crime. Furto, desfalque, será por ele absolvido. Por isso, raramente é aplicado de forma exata na prática. Ação pública incondicional. O artigo supracitado tem como objetivo proteger a propriedade e a posse dos animais se moventes, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa e como vítima o dono do animal. A consumação do delito ocorre com a simples supressão ou alteração da marca, ainda que o fato se dê em relação a apenas um animal. A tentativa é admissível. Esse delito fica absorvido pelo crime de furto do animal, portanto, raramente aplicado na prática. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Trata-se do artigo 164 do Código Penal. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que do fato resulte prejuízo. A detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. As condutas típicas são introduzir ou deixar animais em propriedade alheia. Na conduta comissiva, o agente coloca um animal na propriedade de outrem. Na conduta omissiva, o agente não retira um animal que livremente entrara em propriedade alheia, quando era sua obrigação fazê-lo.
Neste dispositivo, a lei protege o imóvel rural ou urbano. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, proprietário ou não do animal. É evidente, entretanto, que o dono do imóvel não pode ser autor do delito em tela. Sujeito passivo é proprietário ou possuidor do imóvel. Considera-se um crime contra o patrimônio e crime de dano, desde que do fato resulte prejuízo, mediante queixa do ofensivo. Conforme o artigo 167 do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Como exemplo de tipo previsto no artigo 164 do Código Penal, citada na jurisdição. Aqui se trata de um caso em jurisdição que a queixa-crime, introduzir animais em propriedade alheia. O artigo 164, Código Penal, razões e separado, queixa-crime. Introduzir animais em propriedade alheia. Artigo 164 do Código Penal, razões e separado. Quando autorizado pelo juiz do primeiro grau observado o prazo, preservado os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo os animais causado dano de monta na plantação do querelante, caracterizado o tipo previsto no artigo 164. Nesse caso aqui, a condenação foi mantida, o recurso improvisado corrigido por erro material na sentença. Trata-se de que o gado entrou em um terreno alheio e veio a prejudicar a terceiro, ou seja, ao dono do terreno. Gonçalves interpreta o artigo 164 do Código Penal como, apesar de a lei mencionar a palavra animais no plural, entende-se que ela foi utilizada como gênero, bastando a introdução ou abandono de um único animal para a configuração do ilícito penal. Para que exista o crime, todavia, o tipo existe que, da conduta, advinha algum prejuízo financeiro para a vítima. Concluir que o crime é material, já que a consumação somente ocorre no instante em que se materializa o prejuízo da vítima.